Oi pessoal, tudo bom? A gente está aqui para continuar a história da Nevena, que foi traficada e violentada. Então esse é o nosso segundo vídeo para vocês, da continuação da nossa entrevista. Nevena, depois que você saiu da Polícia Federal, e aí, o que a máfia que fazia esse tráfico de mulheres falou para você? Eu pensei que eles iam dizer, não tem jeito, a polícia falou que tem que voltar para o seu país, eu tenho que ser deportada. Eles disseram, deportada o quê? A gente somente atravessa a fronteira, né? E a gente vai para a Holanda. Então, eu pensei aí, puxa, mais uma oportunidade, pensei, agora é o que eu vou ser salva, agora alguém finalmente vai me salvar. Mas nada. Eles me levaram para outro clube na Holanda e eu tive muita boa sorte de não estar expostas no vitrines em Amsterdã, que todo mundo deve conhecer e saber que isso existe. As mulheres estão expostas nas vitrines, né, para que homens que passam possam vê-las e assim o que eles gostaram, qual mulher eles gostam, que eles entram. Ela é exposta igual uma boneca. Então eu tive muita boa sorte de não ser uma dessas mulheres. Eu fui levada para uma casa, para um hotel dentro da floresta, né? Um lugar lindo na Holanda, exatamente. Um hotel de luxo com piscina, sauna, jacuzzi. Era um lugar perfeito para qualquer homem chegar e ter um montão de prazer, para adorar estar lá dentro com somente mulheres jovens, bonitas, sedutoras. Então fui para a Holanda, isso mesmo. E aí, como que você, claro, você já tinha essa vivência desse drama na Alemanha, aí você foi para a Holanda, e como que você começou a imaginar como que você ia fazer para sair de tudo isso? Eu sempre acreditei na minha vida que em qualquer momento de dificuldade que eu estou, sempre tive muita fé e isso salvou a minha vida muitas das vezes, porque lá na Holanda ou na Alemanha, quando eu não tinha absolutamente ninguém, era eu e o mundo. Então eu acreditei, eu coloquei na minha cabeça o seguinte: um dia vem um homem, vai entrar aqui, ele vai simplesmente querer escolher uma mulher para levar para a cama, mas ele vai se apaixonar por mim e ele vai me tirar de lá. De novo um príncipe. E foi como aconteceu. Essa vez foi um lindo príncipe mesmo, foi um príncipe de verdade, né? Isso demorou para acontecer mais ou menos 2 anos, né? Eu esperei, porque eu sabia que eu não tinha cabeça, não tinha dinheiro, não tinha ninguém para me ajudar, para eu simplesmente dizer, não, eu vou embora hoje. Eu tinha que ter paciência e muita fé e acreditar que iam chegar meus 5 minutos. E chegou esse momento. Eu conheci uma pessoa maravilhosa que se encantou por mim, e eu tinha que colocá-lo em muitos testes antes de eu poder revelar qualquer coisa da minha história. Porque como eu não confiava em ninguém, eu não podia mais confiar em ninguém depois que lindo príncipe me levou para onde ele me levou. Em quem que eu poderia acreditar e confiar? Então, mesmo ele dizendo depois de algum tempo que ele era apaixonado por mim, que ele gostava muito de mim, eu não podia confiar nele, porque eu imaginava na minha cabeça que ele podia ser uma dessas pessoas da máfia que eles mandaram para me testar e para ver o que ela vai dizer, né? Então eu tinha tanto medo dentro da minha cabeça, do meu coração, que eu não confiava na pessoa que realmente gostava muito de mim, que me abraçava, que me beijava e que falava que estava apaixonado por mim, né? Então, uma vez ele me levou para uma boate, claro, pagando, né? Mas eu tomei êxtase junto com ele. Então, todos os medos que eu tinha, isso triplicou. Então, eu comecei a sentir muito pânico, né?
Então a gente foi para uma boate na Bélgica, que também é perto, né? Perto, 2, 3 horas de carro, né, da Holanda. Ele pagando, me tirando do clube, pagando, né, me levando para fora, depois me traria de volta, mas eu, com êxtase na cabeça, eu coloquei ele no teste e falei: se você diz realmente que me ama, eu quero que você me leve de volta para aquele clube. Ele dizia: mas eu gosto muito de você. E eu falava: não me interessa, eu somente quero que você me prove isso, me levando de volta onde você me tirou, da onde você me tirou. Então, muito alterada, com a cabeça muito alterada, né? Eu fiquei com tanto medo que eu pedi para ele ligar para o clube. E eu falei com a pessoa do clube dizendo o seguinte: eu tomei êxtase, você sabe com quem eu saí. Se eu não voltar viva, para saber a quem procurar. Porque naquele momento eu pensei: hoje é o pior dia da minha vida. Ou melhor, porque se ele for realmente pessoa que eu acredito que ele seja, né, ele vai me salvar, ele vai me tirar de lá. Ou ele pode ser uma pessoa infiltrada deles, que eles mandaram para ele ver o que eu vou falar, né? Então, ele simplesmente me trouxe de volta para esse clube. E quando eu vi o portão, depois de, não sei, uma viagem de 2, 3 horas de carro, onde eu não sabia para onde ele ia, se ele estava me levando realmente para o clube ou estava me levando para esses caras, né? Para me entregar e dizer: aqui, ela contou isso, ela contou tudo, agora está entregue aqui a vocês, né? Então, essas 2 ou 3 horas da minha vida foram as 2 ou 3 horas mais longas da minha vida, que eu não sabia se eu ia para lá ou para lá, né? Eu não sabia o que estava me esperando lá na frente. Então, quando vi o portão, eu finalmente disse para mim mesma: querido, você passou o teste. E eu comecei a chorar igual uma criança e pedi para ele não me deixar, para entrar comigo, para me abraçar. E eu chorei muito tempo, até ter coragem, pela primeira vez, depois de sei lá quanto tempo, quantos meses, de eu contar a verdade para ele. Então eu contei tudo. E o que me encorajou muito para eu ter também essa decisão de eu contar, né, era uma das mulheres que estava comigo e que já tinha falado isso para a pessoa que gostava muito dela. Ela também contou. Então ela me ajudou muito para eu ter essa coragem e dizer para alguém que preciso de ajuda, para alguém me salvar. Então, ele é holandês, né? E ele me tirou de lá. Ele falou para mim assim: eu só vou te tirar daqui se você quiser. E ele te tirou como? De que forma? Como que ele conseguiu te tirar de lá, né? Igual nos filmes, né? Na verdade, toda a minha história... Claro. Então, toda a minha história, na verdade, é uma história de livro, história de filme. Tudo que eu estou contando hoje parece um filme que eu vi, baseado nos fatos reais, né? Que eu era a atriz principal. Mas era um filme somente. É assim que eu me sinto hoje. Então, como eu fugi? Era um plano, tinha questão domingo, quando tem menos pessoas, quando o portão está fechado, eu tinha que pular portão, tinha que achar um táxi para sair e esse táxi não podia me levar até onde ele estava, só podia me levar até um ponto e depois eu ia a pé. Igual no filme, para eu não deixar nenhum rastro, porque cidade pequena, Holanda, as pessoas da máfia podiam pesquisar, ver, achar o taxista, quem me levou, até onde me levou. Então, tudo tinha que ser planejado nos mínimos detalhes para minha fuga acontecer com sucesso, para ninguém me achar. Então, meu príncipe estava me esperando com um carro
e eu tinha que andar até o carro dele. E eu lembro quando eu entrei no carro, eu tinha que me esconder dentro daquele carro, porque o medo que eu tinha, que alguém me visse e me trouxesse de volta para aquele inferno e para aquelas pessoas perturbadas, né, os mafiosos, o medo era enorme. Então aquilo foi o primeiro dia da minha liberdade depois de 2 anos e foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu finalmente estava sentindo que eu estava saindo daquela prisão, daquele inferno, que eu mesma que me coloquei. E aí você foi morar com esse holandês? Eu fui, só que eu não pude ir para a casa dele porque ele era casado. Só que o casamento dele era falido, mas ele não era um homem livre. Então ele achou a casa do amigo dele para me esconder na casa do amigo dele, que era também na Bélgica, né? Um pouco, não sei, talvez 2, 3 horas da Holanda, né? Então eu tinha que viver lá escondida dentro da casa, mas foram os dias assim muito felizes, porque eu estava com uma pessoa que gostava muito de mim, eu gostava muito dele também. E um dia ele me levou para o McDonald's. Eu não gosto de McDonald's, mas foi a primeira saída com ele. Parecia que eu estava indo para o melhor restaurante do mundo. Na verdade, foi o primeiro dia de eu me sentir livre, de não ter ninguém para dizer para mim o que fazer, como fazer, por que fazer, né? Não tinha ninguém para fazer a lavagem cerebral mais de mim. Então eu finalmente era livre e a pessoa mais feliz do mundo, né? Com um homem que me levou para o McDonald's. E aí vocês ficaram quanto tempo juntos até você... Daí você veio para o Brasil? Sim. Como eu estava assim destruída em todos os aspectos, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, em todos os aspectos, eu tinha muitos altos e baixos que ele não aguentou. E ele falou: querida, você não pode me fazer feliz, né? Hoje eu penso, como é que eu vou fazer alguém feliz se eu estava tão infeliz, então eu estava tão mal em todos os aspectos, eu não tinha forças nem para fazer feliz ninguém, nem a mim mesma, né? Então ele se irritou muito comigo um dia porque eu agia como uma criança, né? E eu era uma criança ainda. Ele me levou para um restaurante maravilhoso, grego, porque ele sabia que eu gosto de comida grega, e eu simplesmente disse: eu não quero comer. Por qual razão? Eu nem sei, eu não me lembro. Eu sei, quando a gente chegou em casa, ele falou para mim assim: eu quero que você pegue as suas coisas e amanhã, até meio-dia, você vai sair da minha casa. Da minha casa não, na verdade, do apartamento que ele tinha alugado, que a gente tinha pouca coisa. Tinha uma cama, tinha um sofá, muito poucas coisas, mas era a casa maravilhosa para mim, porque eu estava livre lá dentro e ele também estava junto comigo. Então, estava se aproximando um dos dias mais tristes da minha vida, outra vez. Porque ele simplesmente pegou as minhas malas e me levou no portão do amigo dele, porque ele sabia que o amigo dele ia me ajudar, ia me colocar no caminho certo, não ia me fazer mal, com certeza, ia me ajudar, mas que já ele não podia mais fazer nada. Ele me deixou no portão do amigo dele e eu estava chorando aos prantos. Né? E ele disse para mim naquele dia, que eu nunca vou esquecer: não chore, porque talvez para onde você vá agora vai ser melhor do que estando comigo. Hoje eu tenho certeza que isso é verdade, o que ele disse. Então eu fiquei na casa do amigo dele, que era um milionário, ele tinha muito dinheiro, eu era uma pessoa muito do bem. Foi uma mão que eu nunca vou esquecer, foi uma pessoa que veio para mim, veio para me ajudar.
Ele fez meu passaporte, falso, óbvio que eu não tinha nada, eles levaram tudo. Ele fez um passaporte para mim, ele comprou uma passagem para mim e ele me trouxe para o Brasil. Mas antes de me trazer para o Brasil e estando na casa dele, eu vivia igual um fantasma. Eu não lembro quantos dias foram lá, eu não lembro muita coisa, muitos detalhes, mas eu só sei que eu estava muito triste porque outra vez estou sozinha e perdida, sem ter ideia o que está me esperando na frente. Isso foi em 97, é isso? Isso foi no começo de 97. Eu cheguei aqui dia 13 de abril de 97. Então, assim, quando eu fugi, isso foi mais ou menos em janeiro de 97, até abril, que foi esse drama de estar com o holandês e depois ele me deixar na casa do amigo dele, que também passei não sei quanto tempo, talvez, não sei, 2, 3 semanas antes de vir para o Brasil. E por que Brasil? Não sei. Antes de você continuar sobre o Brasil, eu quero que você conte um pouquinho do seu pai na Sérvia, para as pessoas entenderem por que você queria sair da sua casa também. E aí você vai contar do Brasil para frente no nosso próximo programa. Ótimo. Então, Sérvia, outro planeta, lindo planeta. Eu amo meu país e sinto muita saudade. Mas sempre eu volto lá para matar as saudades. Eu sou então da Sérvia, né? E eu vivi momentos muito difíceis da minha infância lá e também como adolescente. Foi muito, muito doloroso. Tenho experiências que me marcaram muito. Então, assim, muita desarmonia familiar, um pai alcoólatra, a mãe muito fraca para poder fazer qualquer coisa, né? E uma criança que eu, né, rebelde, dizendo, não quero nada disso para mim, eu vou achar algo melhor para mim, eu vou ter uma vida melhor, eu vou colocar um basta nesse sofrimento, eu vou achar no Príncipe Encantado alguém que me salve e que me leve para uma vida melhor. Então, assim, meu pai era também um dos homens mais lindos que eu conheci na minha vida. Na Sérvia só tem homens muito bonitos mesmo. Então, ele era lindo demais, ele parecia um ator. Só que ele era muito mimado, né? 7º filho, só tinha mulher. Os pais dele não aguentavam mais fazer filhos porque só tinha mulher vindo. Então, finalmente, 7º filho, homem, veio um rei. Ele foi muito mimado ao ponto de ele nunca amadurecer. Sinto muita saudade do meu pai, ele morreu alguns anos atrás, né? Morreu de câncer e morreu muito mal. Mas naquela época, quando eu era criança, ele me maltratou muito a minha mãe, meu irmão, todo mundo. Mas eu cheguei ao ponto de eu perdoar ele tudo, porque sendo budista, eu estudo muito para eu entender a vida, né? E uma das coisas que mais libertam o ser humano é perdão. E você entender o outro, né? Então eu pesquisei a vida dele inteira e eu entendi que, hoje em dia eu entendo que o ser humano, ele só pode te dar aquilo que ele tem. O ser humano não pode te dar aquilo que você quer, né? Aquilo que você precisa, ele vai te dar aquilo que ele tem. E meu pai, naquela época, não tinha muito o que me dar, né? Ele me passou muito sofrimento, que por coisa disso eu decidi ir embora. Até por isso eu sou hoje grata, porque se não fosse esse sofrimento, eu não seria quem eu sou hoje. Eu era, naquela época, a pessoa mais frágil que eu conheci na minha vida, uma criança que tinha vergonha até de olhar nos olhos das outras crianças. Na escola, eu era aquela que sempre estava sentada no último lugar, né, escondendo-se, né, e triste, na maioria das vezes,
E quando as crianças vinham querendo brincar comigo e me perguntavam, o que você tem? Eu diria nada. E eu começava a chorar logo, porque era tanto sofrimento. E eu não sabia o que dizer para essa criança, porque eu também era criança, mas eu queria gritar e dizer, tem alguém aqui para me ajudar? Tem alguém aqui para perceber o que eu estou passando? Tem um psicólogo? Tem alguém? Não. Em vez disso, tinha professora que me chamava de burra, puxava a minha orelha e dizia, você é burra, você não sabe ler. Mas, como eu digo, eu agradeço todos esses sofrimentos, porque enquanto outras crianças somente brincavam e se divertiam, eu era obrigada de olhar para dentro de mim e de buscar respostas para eu continuar a minha vida, né? Então, todo esse sofrimento, eu tenho certeza que hoje serve para mim, todo dia, acredito até o resto da minha vida, vai servir como um trampolim para eu crescer cada dia que passa, né? Porque eu fui desde muito pequenininha obrigada a olhar dentro de mim, buscar respostas, buscar saída, né? Então, foi difícil, foi muito, muito mesmo, né? Mas eu vejo que essa questão de desarmonia familiar, de ter um pai alcoólatra, isso é muito comum, né, na sociedade, não importa se é Brasil, Sérvia, o mundo hoje em dia, em qualquer lugar. A base familiar é tudo, né? Base familiar é tudo, né? É algo que eu gostaria de falar, que esse problema de tráfico de pessoas normalmente sempre acontece com desarmonia familiar. Quando uma mulher, ela não tem com quem contar, não tem apoio, não tem harmonia, não tem ninguém para escutar, não tem mãe, não tem pai, tá uma bagunça geral. Então, a mulher, ela é obrigada a procurar respostas na rua, como eu fui, né? Eu fui me criar na rua, fui procurar as respostas na rua, já que eu não tenho pai e mãe para alguma ajuda, para melhorar algo, então eu fui procurar as respostas lá na rua, né? Isso é fundamental o que você está falando, porque é um alerta para quem está assistindo, para quem está vendo, e eu espero que ajude esse alerta a tanto as pessoas que estão pensando em que é muito mais fácil eu fugir do meu mundo, né, da minha casa, né, para um outro mundo, eu vou facilitar toda a minha vida e às vezes não, vai dificultar muito mais. E para aquela família também que não está dando tanta atenção para os seus filhos, para começarem a pensar nessa harmonia familiar que realmente é a base de tudo, né? É base de tudo. Tudo depende do que você tem dentro de casa, né? Isso é a base, assim, como você vai ser como adulto, tudo depende daquela base lá da sua casa, né? O que você está trazendo de lá. Então eu tive que fazer muitas psicoanálises. Eu tinha que fazer 4 vezes por semana. 4. Enquanto as pessoas... Calma lá que você vai me contar essa parte do Brasil. No próximo vídeo eu encerro aqui esse vídeo com a Neve. Fez essas 4 psicoanálises por semana. Agora que a gente está, né, nesse momento de descontração, mas essa mulher já sofreu muito, é uma guerreira, mas você vai saber tudo isso no nosso próximo vídeo, semana que vem. E se você tem uma sugestão aí de pauta, de assunto, quer ser entrevistado, tem uma história legal para contar, escreve aí para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela agora, me manda um recado que eu vou até você e a gente faz tudo isso acontecer, tá bom? Um beijo, até semana que vem!